Agora, entrevista. Em especial para o programa Destaques, com muita satisfação hoje, estamos aqui com o Marcel Pazinato, para contar um pouquinho dessa história da cidade de Valinhos, da qual começada e mantida viva através da fotografia do nosso sempre saudoso Haroldo Ângelo Pazinato, e do qual a gente vai conversar daqui a pouquinho. Estando na estação ferroviária, essa história está cada vez mais viva na história não só dos valinhenses, mas daqueles que também nos visitam. Bom dia, Marcel. Bom dia, Dunga. Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil. É um prazer estar novamente com vocês aqui. Marcel, a história de uma cidade, ela pode cada vez mais ser mantida, mostrada para muitos que passaram também no decorrer desses 127 anos que Valinhos tem de elevação a Distrito de Paz, mas de muitas pessoas que chegando posteriormente, foram gostando, foram ficando aqui trabalhando, aqui constituindo suas famílias. E a gente percebe que a história através da fotografia é algo, e eu particularmente eu gosto do papel, eu gosto de vê-la pegando no papel, e isso a gente tem muito vivo ainda através do nosso sempre lembrado Haroldo, Com certeza, Dunga. Esse local que nós estamos aqui, além de ser a estação, que muitas pessoas passaram por aqui, também nós estamos no museu e também nós estamos lembrando de um grande fotógrafo aqui da cidade, que foi o Haroldo Pazinato, o meu avô, do qual a gente tem muito orgulho, Então, eu diria que nós estamos encravados aqui no centro de Valinhos e não tem como não falar de história, Como eu falei, é um museu, é a estação e também tem o fotógrafo. Então, eu diria que está tudo embutido aqui, E isso, Marcel, é muito importante que a gente leve o conhecimento daqueles que nos ouvem, muitos talvez até pela primeira vez, de que essa história, ela precisa, acima de tudo, ser mantida. Me lembro aí daquele livro com fotos do Haroldo, que você teve papel preponderante, mas principalmente na sua busca também, junto à própria Unicamp, de ter esse trabalho, parceiros importantes para que muita coisa acontecesse. A busca de procurar fazer isso também é algo que é estimulante, não é, Marcelo? Com certeza, Dunga. Eu vou contar rapidamente tudo o que aconteceu nesses anos, O Haroldo, por exemplo, ele faleceu, em 2002. Em 2007, eu tomei conhecimento do grande acervo que ele deixou e eu acabei entrando para a história, Eu diria que é para essa preservação da história aqui de Valinhos por causa do Haroldo, Eu que sou da área técnica, eu fiz engenharia elétrica, eu não tinha contato com a história. Então foi por causa do Haroldo, que eu comecei a preservar, entrei em contato com a Unicamp, que rapidamente me atendeu, Porque até então o Haroldo deixou um imenso acervo aqui da cidade e a gente da família não sabia o que fazer, com esse grande material. E graças a Deus eu consegui apoio, nisso também foi dando visibilidade. Outras pessoas chegaram até mim, outras pessoas que têm também o gosto pela preservação, Então, e com isso, já estou adiantando um pouco aqui, porque a história é longa, senão teria que ficar 1 ou 2 horas contando, surgiu a Associação de Preservação Histórica de Valinhos, fundada oficialmente em 2014, e de lá para cá eu diria que a gente não parou mais, sabe? O que motiva, o que estimula, o que entra em você, o próprio Leandro, enfim, tantas pessoas que fazem parte, quando vocês encontram, algum material, alguma coisa que faz parte dessa história, porque tem a questão da recuperação. Muita coisa para não se perder tem que se trabalhar em cima disso. E é também algo que nem sempre tem especialistas, prontinho para dar continuidade. Como é que é esse momento de vocês na questão dessa preservação para que isso possa um dia, quem sabe, estar aqui como peça no museu? Isso é uma pergunta interessante, até porque a associação, ela fundada em 2014, a gente começou assim com poucas pessoas da área. E com o tempo, pessoas da área foram aparecendo e se juntando ao grupo, Então a gente, obviamente, a gente procura
fazer toda a pesquisa em si, a própria restauração, né, de quando aparece um item com muito zelo, né? Eu diria que a gente se preocupa muito, a gente sabe dos cuidados que tem que ter com a história repassada, né, com as informações. Isso a gente aprendeu desde cedo. Então a gente procura sempre fazer da melhor forma possível, procurando a melhor tecnologia, procurando tudo que existe no mercado, né? Eu diria assim, que a gente possa ter essa preocupação, sabe, Dunga? Eu acho que a história passada de forma torta é preocupante. Então a gente tem essa preocupação. Tá. Estamos conversando com Marcel Pazinato, lembrando que ele é da Associação de Preservação Histórica de Valinhos e também um entusiasta, né, em inúmeras ações. Falar um pouquinho da estação ferroviária, que a gente já teve algumas datas significativas comemoradas recentemente também. Como que né? Foi uma pessoa que é lá da região de Campos do Jordão, depois de Jundiaí, pessoas que vêm às vezes à cidade para dar uma palestra, e a gente percebe que nesse contexto as pessoas também se emocionam quando estão aqui em Valinhos, já tendo vivido experiências também de estação ferroviária de outros lugares. Parece que uma vez respirado esse ar, eu acho que é para sempre, né? Eu falo que ferrovia é apaixonante, né? Você vê desde as crianças que se apaixonam facilmente por trem e por aqueles que são mais saudosistas ou que viveram, né, a ferrovia. Eu não tive tanto essa oportunidade, né? Mas a gente vê que de uma forma geral as pessoas se emocionam, né? E ultimamente nós tivemos aqui um grande evento, uma grande palestra, onde vários detalhes intrínsecos inéditos surgiram, né, de um pesquisador, o Leandro Guidini, que ele é lá de São José dos Campos, né? Então eu diria que aqui, eu sou suspeito em falar, né, a associação nossa, o logo dela é a fachada aqui da estação. Eu diria que a gente nasceu aqui, né? A associação nasceu aqui na estação e a gente procura sempre junto com o poder público, né, estar atuando juntos, né, da melhor forma possível, tanto aqui nas exposições internas do museu, quanto na parte estrutural, né? E nesses últimos 2 anos tem acontecido muita coisa boa aqui e a gente sabe onde a gente quer chegar, Dunga. E a gente tem falado isso com o poder público e tem sido atendido. Então a gente espera que as coisas possam acontecer da melhor forma possível. Bom, claro que o progresso também chega. E quando chega o progresso, a gente percebe que cuidados maiores devem ser tomados. Agora já está sendo licitado aí, né, o trem intercidades, que de São Paulo virá até Campinas, né, e uma série de obras que, por certo, vão acontecer. Conversando recentemente com o Ricardo Vale, que é secretário da Cultura, ele já vem conversando com o pessoal ligado a todo esse movimento que vai envolver todas as cidades por onde o trem vai passar, e Valinhos está nesse contexto, para que o que vai acontecer com a própria estação ferroviária. E parece que pelo menos esse cuidado também o próprio governo do estado, numa concorrência que é chamada internacional, está procurando também manter essa história viva e, claro, trazendo aquilo que de benefício também vai ter esses novos trens que vão funcionar. É importante o progresso, mas sem perder a história, né? Com certeza. Existe um edital, né, um edital que foi publicado esse ano. A gente sabe que existe um grande impulso nesse sentido, né, com esse governo, para que esse trem saia, né, o trem intercidades. A gente sabe que já é um assunto antigo, né? A gente sabe que as pessoas sonham com a volta do trem, e aqui em Valinhos o que a gente sabe é que talvez se construa um novo terminal, né? Porque até hoje em dia você sabe, né, para quem viaja para a Europa sabe que não precisa mais se construir grandes estações, né? Então a gente sabe-se que aqui talvez construa-se um novo terminal, e essa antiga estação, né, que foi fundada em 1913, ela continue sendo um museu. Pelo menos são essas informações que a gente tem. E a gente espera assim que o poder público também se envolva, né, estude o projeto e possa construir junto, né, uma cidade sustentável com uma
uma boa mobilidade urbana atrelada ao trem, junto com o terminal rodoviário, né? É importante também, né, Dunga? Não ficar só esperando que o Estado faça. As pessoas dos municípios precisam também se envolver. Eu vejo assim. Perfeito. Marcel, o que a gente vai percebendo, né, também morando na cidade, sendo cidadão honorário na cidade de Valinhos, mas mais do que isso, né, que eu digo, eu nasci em Vinhedo, então falando, meu umbigo está em Vinhedo, meu coração está em Valinhos, o que a gente percebe é que hoje uma ala jovem, como você, né, e tantos outros, abraçam essa causa. E eu acredito muito nessa força jovem, né, porque não é o fato de ter mais idade que nos distancia dos nossos compromissos com a cidade. Pelo contrário, eu acho até nos desperta também. Mas deixe uma mensagem para os jovens, para aqueles que, como você, um dia foi tocado e hoje percebo que bebeu dessa água, agora é para sempre, né? Para que possam vir, né, conhecer a associação, você tem uma referência aí na questão de um site, reuniões que porventura aconteça, como chegar até a Associação de Preservação Histórica, alguém que está, como você um dia foi despertado, pode estar sendo despertado até por essa nossa entrevista. Olha, Dunga, eu poderia dizer que eu sou testemunha ocular, né, de poder viver. Eu estive aqui com uma escola, tá, que veio visitar o museu e teve um jovem que acho que complementa isso que você comentou. Ele percebeu, né, a importância da história e ele pediu para se associar. E hoje ele está com a gente, tá? E eu diria assim, acho que para o jovem ele tem que se envolver, né, com as questões da cidade, não só a questão histórica, mas entender, né, os poderes, eu diria. E aqui na associação, eu diria que a gente está sempre com as portas abertas para quem se interessar, né, em conhecer um pouco da cidade, a trabalhar com a gente. Acho que trabalho não falta, né, apesar de ser um hobby, né? Eu acho que isso é importante as pessoas entenderem. É um hobby que a gente faz no final de semana, às vezes. E fica o convite aqui. A gente tem um site também, que é historiavalinhos.com.br. Eu deixo esse convite. Marcel, sempre agradecendo sua disponibilidade, sucesso nos próximos eventos, em tudo que for acontecendo, e vamos divulgando aqui através do rádio mesmo, porque rádio é prestação de serviço. Grande abraço, saúde sempre. Agradeço a oportunidade, Dunga, conte sempre com a gente. Hoje, em especial para o programa Destaques, conversamos com Marcel Pazinato.